Bom, é com um grande prazer estar aqui. Como a Patrícia falou, meu nome é Juliana. Como já deu para perceber, eu sou brasileira, com muito orgulho. E há muitos anos atrás, na verdade, eu recebi uma proposta muito especial para sair do Brasil e fazer parte de uma inovação, na verdade. Mas há mais de 15 anos, os Estados Unidos criou um fundo para tratamento de HIV no mundo. E eles estavam procurando médicos brasileiros que fossem fluentes em inglês e que soubessem tratar HIV e que estivessem dispostos a ir morar na África. Naquela oportunidade eu disse sim, e desse projeto eu nunca mais saí e me mudei para os Estados Unidos, e é essa história que eu vou contar um pouco do que eu estou envolvida e das coisas que eu faço e de como que isso pode se relacionar com a realidade de vocês, né? Então, it's Reaching the Unreached, Innovating Access to Medical Education. Eu vou fazer a palestra em português, mas como a gente também, né, divulgou lá, eu vou deixar os slides aqui. Então, eu vou falar um pouco o que é o ICAP, eu vou dar um pouco de overview, qual que é a situação global do HIV e das outras doenças com as quais eu trabalho. E daí a gente vai falar um pouco das gaps que tem hoje em healthcare e quais são os exemplos e quais são as atividades que a gente faz para melhorar esse gap. E aí eu queria abrir um pouco para ouvir de vocês, da experiência de vocês, e ter uma discussão. Bom, então essas somos nós. O ICAP ele é um centro dentro da Columbia University, e nós realmente temos soluções inovadoras para problemas de saúde complexos ao redor do mundo. Nossa missão é que uma saúde de qualidade deve estar disponível para todos ao redor do mundo, e a gente quer que as famílias ao redor do mundo, né, tenham, sistemas de saúde que sejam fortes. Então, essa é a nossa visão. Onde nós estamos, né? Já estivemos aqui, trabalhamos ano passado, na verdade, vou falar um pouquinho desse projeto com vocês. E, na verdade, muito na África, como vocês veem, a gente trabalha na África Central, África Subsaariana e também na Ásia. Eu, como como uma das vice-diretoras, eu, na verdade, toco cada um desses projetos, cada um desses países, enfim. Mas eu vou falar alguns que eu estou muito mais envolvida. Então, são 32 países, são mais de 1.800 médicos, cientistas, epidemiologistas que trabalham na nossa equipe. E a gente tem mais de 6.500 hospitais e unidades sanitárias que a gente, na verdade, apoia, que a gente acompanha os pacientes, etc. e tal. São 37,6 milhões que já foram testados nos serviços que a gente oferece. São mais de 600 mil mulheres que receberam, né, tratamento para prevenção do HIV. Mais de 2 milhões de pessoas que a gente acompanha nos nossos serviços que a gente apoia. E mais de 1,6 milhões de pessoas que receberam tratamento antirretroviral. Eu digo isso porque as pessoas às vezes não têm ideia que quando eu saí daqui para ir trabalhar em Moçambique, o programa lá estava começando. O Brasil já tinha um programa que era muito estabelecido. Lá a gente estava assim, apenas com algumas poucas dezenas de pessoas em tratamento. Então, o meu trabalho lá foi justamente ajudar Moçambique a expandir esse tratamento, e, de verdade, nesses 15 anos de história, a gente expandiu, né? Bom, a nossa missão, por que eu estou aqui, né, falando de educação médica, essa coisa? É porque um dos pilares da organização é a educação e treinamento. A gente está dentro da Columbia University, a gente é parte da universidade, então um dos pilares importantes, é claro, que é a educação e treinamento, serviço, oferta de serviços para a comunidade, pesquisa, como toda universidade deve ser, e também impact measurement. Bom, a gente colabora, a gente oferece assistência técnica, a gente tem uma liderança científica muito grande, enfim, vocês vão poder ver tudo isso no site. A gente recebe, enfim, financiamento de vários doadores, CDC, NIH, enfim, USAID. E
nas nossas áreas técnicas, a gente tem áreas que são clínicas mesmo, né? Tuberculose, HIV, mas a gente tem áreas de sistema de saúde, de Human Resources for Health, de populações-chave, enfim, é uma gama de serviços que a gente tem uma equipe técnica muito forte, multidisciplinar, que colabora para tudo isso. Bom, a gente, claro, conduz muitas pesquisas, eu não vou falar muito disso daqui, mas a gente tem toda uma área de treinamento, né, de médicos, mestrado, doutorado, pessoas que vêm, são parte da universidade, que vêm fazer parte da nossa equipe para apoiar os projetos que a gente, enfim, está envolvido. Bom, mas por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui um pouco para falar da nossa experiência, então, levando a educação médica continuada de uma forma muito intencional para ajudar a epidemia do HIV, enfim, a turn the tide, sabe, fazer aquela curva na epidemia e a gente atingir o impacto. Talvez vocês saibam que hoje no mundo a gente tem, né, quase 38 milhões ou mais de pessoas vivendo com HIV. Grande parte dessas pessoas estão na África, o lugar onde a gente trabalha mais, na África subsaariana. É claro que a epidemia atinge outros lugares, ela não escolhe, né, enfim, endereço, mas, com certeza, os números estão concentrados na África. As incidências, como você vai ver aqui, tem muita incidência, né, aumentando na Ásia, África, e ainda o número de mortes, enfim, claro que declinou, o advento do tratamento antirretroviral mudou a história da epidemia do HIV, tornando o HIV de verdade uma doença crônica, mas a gente ainda tem muito trabalho para fazer em termos de realmente que nenhuma pessoa se infecte. E talvez vocês conheçam... Tem algum infecto aqui? Tem algum infecto aqui? Então, aqui ó, a gente tem a UNAIDS, né, tem os 90-90-90, ou seja, 90% das pessoas que têm o HIV devem saber do seu estado sorológico. Dessas, 90% devem estar, né, em tratamento, e dessas em tratamento, 90% devem ter a carga viral suprimida. Então, esse é o nosso norte. Isso é onde a gente quer chegar. Mas você não chega aqui sem você ter todo um sistema de saúde que te proporcione chegar aqui. E aí a gente fala em educação e a gente fala de recursos humanos. Por quê? Porque, como vocês podem ver aqui, há uma diversidade muito grande no globo em termos de quais são os recursos que estão disponíveis para a oferta. O HIV é uma doença crônica, é o que eu falei para até tá falando para a Patrícia. Eu recentemente fui diagnosticada com miopia e falei para a minha médica, falei assim, olha que coisa, você vai para a África, você opera catarata, você entra e sai, você resolve. O HIV não, você precisa acompanhar esses pacientes no tempo. Por quê? Porque é uma doença crônica. Para isso, você precisa de recursos humanos. E só para dar uma ideia aqui para vocês, aqui é a recomendação mínima da Organização Mundial de Saúde do número de healthcare workers, né, que você precisaria ter por 100 mil pessoas, né, numa determinada população. Como você vê aqui, é 230. De todos esses países, alguns exemplos aqui que a gente trabalha, vocês veem que a África do Sul, tudo bem, eles têm profissionais. Mas, olha, a República Democrática do Congo, a Zâmbia, enfim, e daí por diante. E daí eu decidi trazer um paralelo com a nossa realidade, porque não adianta aqui, até chato, eu vim aqui falar só de, né, África e tal, e não fazer um paralelo com a nossa realidade no Brasil. Então, vamos comparar aqui. Aqui no Brasil, em 2018, a gente tinha, né, 97 enfermeiros por 10 mil pessoas. E 21, on average, né, em média, 21 médicos. Então, olha só, esses países todos, eu tenho um trabalho muito próximo, né? E são alguns exemplos que eu vou trazer para vocês. No Congo, a gente tem 4,7, 0,9 médicos. Moçambique, 4 para 0,7. O Quênia, um pouquinho melhor, 15 para 2. A África do Sul realmente é um pouco diferente. E Mianmar, que é outro país, 9, quase 10 para 8. O que isso quer dizer? Ora, isso quer dizer que se o Ministério da Saúde, né, nesses países, e eles querem realmente montar serviços de excelência, serviços que atendam toda a população, é imprescindível que, você ofereça educação médica continuada para os profissionais que já estão na ativa,
E outra, que você de verdade expanda os seus cursos para que mais profissionais possam ser treinados de forma a atender, né, a demanda da população e a demanda da epidemia que está acontecendo. Aqui, eu sei, eu não quero criar polêmica, mas é só para dizer que o Brasil realmente tem uma densidade de médicos que não é o ideal, porque a gente sabe que quando a gente vê no contexto de sul-sudeste, a maior parte dos médicos está concentrados aqui, mas quando a gente vai, né, para o norte, nordeste, você vê estatísticas bem semelhantes com as estatísticas que a gente vê em África. Não quero criar polêmica, mas é uma realidade, it's food for thought, porque essas pessoas, né, nesses lugares também precisam ter acesso à educação médica continuada. Bom, mas aqui, só para dizer que também existe diferença, né, porque esse daqui é o menor e o maior. Na África do Sul também a gente vê essa discrepância, porque é um país de muitos contrastes. Então, tem locais na África do Sul que você chega a ter 1,8, né, médicos por 10 mil habitantes, e regiões, né, mais ricas, como Cape Town, Joanesburgo, que você chega a ter 14,7. Aqui no Brasil, a gente vai de 7,1 a 40,9. E nesses outros países, a gente tem alguns que realmente 1,8, 0,3. Então, já deu para ter uma ideia. E aí, o que a gente faz? Bom, o que a gente faz você precisa ter disponibilidade. Não adianta você treinar, oferecer onde não tem. Então, você precisa treinar recursos humanos. E quando você tem que ter certeza que você tem qualidade e que você tem cobertura. Bom, onde é que nós entramos nisso? Nós entramos nisso porque, tanto do lado da oferta quanto da demanda, você precisa de educação. E você precisa de educação de qualidade, você precisa de inovações que realmente atendam à necessidade desses países, desses contextos, dessas populações. E é aí que eu vou citar alguns exemplos que nós temos feito. Tá? Esse primeiro exemplo é da profilaxia pré-exposição, que, por um acaso, foi um dos projetos aqui que a gente colaborou com o Ministério da Saúde aqui no Brasil. Esse projeto, o que foi? Bom, foi um financiamento que a gente recebeu do CDC como parte do PEPFAR para trabalhar com alguns países determinados para expandir, né, a educação e o treinamento com relação a essa terapia de prevenção que é única, né? O paciente ele toma profilaxia pré-exposição e ele se previne, né, os pacientes de alto risco de se infectar pelo HIV. Bom, o que nós fizemos com relação a isso? Bom, parte desse projeto eram várias. A gente, precisaria criar o currículo, outro, a gente precisaria treinar os profissionais de saúde todos e a gente precisaria avaliar tanto o profissional de saúde para saber se ele tinha se sentido preparado para fazer aquilo, quanto os pacientes, se eles gostaram, enfim, do atendimento que eles receberam, da droga, enfim. Era uma avaliação, vocês vão ver alguns dos resultados, porque eu não quero também ser extensiva, mas eu fico à disposição para conversar com cada um. Então, o que nós fizemos? Quais são os países que nós trabalhamos? Brasil, Guatemala, o Congo e Uganda. E nós realmente desenvolvemos todo um currículo que hoje, na verdade, ele está disponível em vários idiomas, português, francês, espanhol e inglês, nesse site. E, assim, esse currículo ele abrange vários componentes, né, do treinamento do PrEP. O que é o PrEP, a elegibilidade, como a gente faz o screening dos pacientes, toda a parte de monitoria, uma vez que você faz, né, e também as ferramentas de avaliação. Bom, só para vocês que não são, né, de infecto, talvez não estejam tão acostumados, o que a gente faz no PrEP, o que a gente trabalha com o profissional de saúde? A gente confirma o estado, né, HIV negativo do paciente, porque essas pessoas, sim, são as elegíveis para fazer PrEP. A gente vê se essa pessoa tem um risco substancial de adquirir HIV, porque a gente sabe que beneficia-se mais disso quem tem esse risco.
a gente estabelece a elegibilidade, a gente inicia o PrEP e a gente acompanha. Bom, a gente fez isso. Numa tentativa, né, de apoiar países como Brasil e Congo, etc., a gente ajudou eles em treinamento, um treinamento que a gente começa, né, um treinamento em cascata, eu acho que se diz assim aqui, com profissionais chaves ali, e a gente desce esse treinamento para todos os níveis. A gente faz de médicos, faz de enfermeiros e faz também o nível do profissional leigo, né? E aqui vocês veem um pouco todo o timeline, e no final do projeto a gente fez toda a parte da avaliação e dos resultados. Bom, eu vou falar só um pouquinho, eu não quero me estender muito, quais foram, então, os resultados desse programa de treinamento, de levar esse treinamento para essa população. A gente teve, na verdade, 101, né, profissionais de saúde, no geral, e profissionais leigos que foram treinados em 7 localidades. E desses profissionais, aqui é um pouco das ferramentas que a gente usou e que a gente tem usado e que foi adaptado pelo Ministério da Saúde. E a gente, na verdade, ofereceu toda uma questão de monitoria, mentoria. Então, além do treino formal, nós passamos tempo com esses profissionais de maneira a ter certeza que o profissional realmente tinha, né, aprendido, tinha ficado esclarecido e que aquele treinamento realmente tinha valido a pena. Alguns lugares, além do treinamento, né, que a gente ofereceu treinamentos refresher trainings, né, porque a gente sabe que, principalmente se você usa uma metodologia mais formal, nem tudo que você passa está sendo assimilado. Então, você precisa ter certeza que aquele profissional realmente está levando aquilo para a prática médica dele. Então, isso daí de estar junto com o profissional e de ver o profissional no dia a dia foi muito importante, de verdade, no sucesso disso. Gente, parênteses, isso aqui que eu vou mostrar foi feito no Congo. Vocês viram ali a realidade do Congo, enfim, as questões, e é um projeto que está saindo um manuscrito, foi apresentado em congresso, porque de verdade é uma grande história de sucesso, de se introduzir uma terapia que tem pessoas que falam, é muito complexo, você, né, iniciar a PrEP num contexto. Então, assim, a gente realmente desmistifica essas realidades e vê que com um treinamento bem montado, levando mesmo isso para esses países, dá certo. Bom, o que a gente vê aqui? Bom, primeiro aqui eu vou mostrar para vocês um pouco da característica dos pacientes que foram atendidos, né, depois a gente ter feito esse treinamento com os profissionais de saúde. Diversas faixas etárias, você vê que a maioria, na verdade, aqui está dos 20 aos 44 anos, mas, de verdade, a população que a gente atende no Congo é até uma população mais velha. E a gente tem aqui a população chaves, populações de risco, profissionais do sexo, e, enfim, estado, né, civil, isso e aquela coisa toda. A gente vê aqui um pouco, né, essa distribuição das unidades sanitárias, os hospitais que a gente trabalha, e o número de pacientes em cada unidade. E aí você vê aqui um pouco a distribuição dos grupos que mais se beneficiaram de PrEP naquele contexto. Nesse caso, eram as profissionais do sexo. Mas o que eu quero mostrar aqui? O que eu quero mostrar é exatamente isso aqui. No início, quando a gente ofereceu o treinamento, para o PrEP dar certo, ele precisa ser usado consistentemente pelas pessoas que estão em risco. E a gente observou, olha só, primeiro mês, a retenção, o que é retenção? O paciente que usa e volta era 13%. Você está vendo? Aqui, nos 3 meses, 47%. Nesse momento aqui, já no início, a gente teve uma reunião e a gente monitorando esses dados com os profissionais de saúde para entender o que tinha dado errado. A gente tinha o treinamento, não foi suficiente, qual que é a mensagem, o que está acontecendo, tem estigma, enfim. E o que a gente percebeu é que, na verdade, precisava fazer um follow-up mais intenso com os pacientes que estavam tomando PrEP. Enfim, um acompanhamento mais próximo. E a gente daí começou a usar SMS reminders, que é mandar aquelas mensagens e tal,
para, enfim, lembrar das visitas, a gente usou profissionais leigos, enfim. Mas eu acho que a história de sucesso, de verdade é uma história de sucesso, é que a gente, com 6 meses do projeto, a gente chegou a atingir 91% de retenção. O que é, assim, não, em todos os outros países que a gente acompanhou, a gente não conseguiu. E aí a gente tenta entender um pouco o que foi esse diferencial de você chegar aqui, por exemplo, em pessoas que injetam drogas, que muita gente fala, não, esquece, nem adianta tratar, porque, sabe, não vai voltar. Tem esse tipo de narrativa aí. 100% de retenção. Qual que é o diferencial? Eu acho que o diferencial são vários. E aí eu acho que a nossa survey dos profissionais de saúde, ela de verdade mostra o que aquele profissional ganhou daquele treinamento que a gente ofereceu. Então, aqui vocês veem que os profissionais eram profissionais já seniors, por exemplo, 3 a 5 anos, mid-level, né, para sênior, 3 a 5 anos de tratamento de HIV. Muitos, né, já tinham trabalhado naquela posição ali, ó, por mais de 5 anos. Enfim, eram pessoas que de verdade tinham já anos de serviço. E eles, na verdade, aí a gente investiga um pouco qual que é a relação daquele profissional com relação à população que ele está atendendo. Se os pacientes, né, merecem ou não tratamento, enfim, se eles se sentem confortáveis em, enfim, tratar pacientes transgênero e tal. E a gente vê de verdade que muito, né, do PrEP, esses profissionais, eles mudaram. Quando a gente vê o pré e o pós-teste, na verdade, a gente vê que muitos não se sentiam capazes de tratar, oferecer PrEP para os pacientes antes disso. E depois, eles se sentem. Então, é isso aqui, ó. Do you feel que o training adequately prepare you to provide PrEP? E é exatamente isso. E a gente vê no pré que eles não estavam ali. Então, na verdade, quando você vê, aí a gente vê o lado do paciente, que o paciente, da mesma forma, ele se sentiu acolhido. E aquela experiência de estar ali com aquele profissional que tinha recebido aquele treinamento, que sabia o que estava fazendo e que explicou para ele os benefícios do PrEP, tinha sido importante na experiência daquele paciente e aquilo tinha feito o paciente voltar. Então, às vezes, o que eu acho que isso daqui diz para a gente, tem várias coisas aqui, é que a gente, às vezes, pensa no treinamento como treinamento, naquela oferta, daquela oportunidade, né, de educação continuada como um marco no tempo. E, às vezes, a gente não tem a oportunidade de avaliar qual que é o impacto daquela intervenção, tanto para o profissional quanto para o paciente. Eu acho que o que fica claro nesse exemplo do Congo é que, num contexto muito difícil e numa situação onde, de verdade, você tem uma necessidade de recursos humanos grandes, tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde, ter essa possibilidade de oferecer esse treinamento realmente mudou o curso enfim, da prevenção do HIV lá. Então, o que a gente tem feito com relação a isso é que a gente, né, tem expandido agora esse treinamento no Congo, em outros países, e tem oferecido PrEP em escala para essa população. Esse é um exemplo. Bom, eu vou falar então de um outro exemplo, porque talvez esse vocês conheçam ou não, que é o ECHO. Alguém conhece o ECHO aqui? Bom, essa é uma experiência fantástica, que é um projeto, na verdade, criado pela Universidade de New Mexico, que a história, existe um paper, acho que, se eu não me engano, está no New England Journal of Medicine, que foi o seguinte: eles precisavam expandir o treinamento para a hepatite C na zona rural dos Estados Unidos. Para isso, eles não podiam usar uma metodologia tradicional, porque isso não ia funcionar, ia ser muito caro, ia ser muito eficiente, etc. e tal. Então, eles criaram esse modelo, que é baseado, no uso da tecnologia, ou seja, você usa toda a tecnologia que você tem à sua disposição, você usa experts que estão ali disponíveis a fazer best practices,
E você vai aplicar um case-based learning, onde tanto os participantes quanto quem organiza isso aqui vai ter um papel na seleção para realmente tentar cumprir um currículo. E você vai avaliar os outcomes. Bom, nós fizemos uma parceria financiada pelo CDC com a Universidade de New Mexico, onde nós trabalhamos em diversos países, eu vou mostrar alguns exemplos, com esse modelo. Qual que é a sacada aqui que eu acho genial? Primeiro você faz uma parceria com as lideranças locais. Quem são as lideranças? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, o programa de HIV, e você identifica quais são os gaps que você tem no seu currículo, dos profissionais que você tem e como você vai querer chegar ali. E você vai usar esse modelo para tentar cumprir. A outra grande sacada disso daqui é que nós conseguimos ligar esse sistema com o sistema de créditos, os CMEs, ou seja, os participantes deste modelo, que participam das sessões, eles ganham créditos que vão contar na acreditação deles. Bom, como é que é o modelo? O modelo funciona assim. Normalmente, a gente tem um hub, que é um lugar central, onde o expert vai estar, enfim, a sua equipe mais sênior, vamos dizer assim, e nós temos os spokes. O que são os spokes? São determinadas unidades sanitárias, hospitais. Esses hospitais são selecionados exatamente com base nas necessidades do país. E, com isso, o que a gente faz? A gente primeiro monta a tecnologia. Então, aqui, você vai montar todo o equipamento que você precisa, porque esse é um centro, e, gente, nós estamos falando de zona rural mesmo, tá? Que você vai montar aqui, né? Flat screens, computers e tudo isso, internet que não pode cair, aquela coisa toda. E aí, o que você faz? Você daí prepara o currículo. O currículo é baseado, como eu disse, nas necessidades. Esse aqui é um exemplo do currículo que a gente já implementou no Quênia. Vocês veem aqui, Cryptococcal meningitis, enfim, um currículo clínico para abordar todas as competências que a gente acredita que aqueles profissionais precisem ter de forma continuada. Bom, e aí como é que acontece? Bom, aí nós planejamos as sessões. Então, as sessões, normalmente, elas acontecem uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, isso depende um pouco, né, do país. Elas duram 1 hora, elas têm 15 minutos de uma explicação didática, só 15 minutos, que é facilitada por um expert que foi assigned para aquilo ali, né? E aí a gente vai ter a apresentação de um caso pelos spokes. Ou seja, os participantes, eles têm que daí apresentar o caso dele, e aí vai acontecer uma discussão, e no final a gente vem junto para fazer, né, os take-home points, e, como eu disse, a cada sessão, cada clínico recebe 2 CMEs. Gente, eu não consigo dizer para vocês o tamanho do sucesso desse modelo. Os profissionais de saúde que participam desse modelo se sentem motivados, se sentem cuidados, se sentem, enfim, engajados e realmente, assim, têm um prazer. E vocês veem aqui que é um grupo, ó, a participação. São normalmente médicos, algumas enfermeiras, nós temos outros profissionais que participam também. Nós temos aqui, para vocês verem, de novembro aqui até março de 2018, o número médio de participantes, ou seja, as sessões são sempre bem, né, participativas, attendance, etc. E, de verdade, o que a gente vê, a gente sempre faz um pré e um pós-teste. Tudo isso aqui, a gente fez avaliação para cada um desses projetos, na verdade, e está sendo publicado também. Por quê? Porque, de verdade, a gente vê uma diferença nas
competências que esses profissionais adquirem uma vez que você implementa disso de uma forma contínua. E tudo isso, aqui você vê as challenges, os desafios, são poucos. Uma vez que você monta a infraestrutura, isso não é difícil fazer. Você não precisa de muita coisa louca ali, não. Você precisa de profissionais capacitados, treinados, você precisa daí de uma equipe, né, enfim, que tenha certeza que esse processo vai continuar, mas o investimento ele é mais inicial e não tanto, né, enfim, não é tão difícil depois. Em Mianmar, talvez vocês não conheçam, Mianmar é um país aqui no sul da Ásia, é lindo, tá? Mas eles também têm, para vocês verem, uma escassez, né? Eles têm, não tão severa como outros países, mas eles têm uma questão de investimento, que eles têm investido muito na competência técnica dos médicos que eles têm. Então, lá nós também fizemos essa parceria, daí para incluir tópicos mais como hepatites, tuberculose, etc. Mas o modelo foi muito parecido. Como você vê, a gente tem um hub, que é aqui em Yangon, e aí nós temos os diversos spokes, e agora, para esse ano, a gente, na verdade, está expandindo. Mas como vocês veem aqui, gente, ó, são 200 pessoas atendendo a cada sessão em 2019, cobrindo vários tópicos. E, de verdade, olha só, são médicos, cirurgiões, sabe, especialistas, professores. O nível realmente técnico em Mianmar é muito alto. As pessoas que participam dessas sessões são pessoas, né, mais sênior, que estão buscando realmente, né, educação continuada. Então, quando você oferece isso, as pessoas vêm porque elas têm muito interesse em continuar aprendendo, e isso de verdade é uma oportunidade única. E a gente de verdade vê, né, qual que é o score satisfatório, a gente vê se tem ainda, né, gaps no conhecimento, e a gente tenta daí, enfim, melhorar para as próximas. Eu estou passando um pouco rápido porque eu não sei como é que está o meu... Tem tempo? Porque eu não gosto de chegar, né, assim, no final da apresentação, correndo, aquela coisa assim, né? Para ter tempo de discutir também, porque uma apresentação também, falar é uma coisa muito chata, né? Eu acho, pelo menos, não gosto disso, não. A Patrícia sabe que eu falo pra caramba, olha lá, ela tá rindo, ela me conhece. Ali, ó. Mas, enfim, a participação é tremenda, o modelo é genial. De verdade, isso daí é uma brand mark, pertence à Universidade do New Mexico, então, para você usar o modelo ECO, você precisa fazer a parceria com eles, mas o modelo é só o modelo, porque isso daqui, acho que no Brasil se chama telementoring, não é isso? E é basicamente, né, a questão aqui é que eles montaram uma estrutura e fizeram uma avaliação em cima. Deram um nome e realmente eles têm toda uma metodologia. Quando você treina para o ECO, você vai na Universidade de New Mexico, você recebe o treinamento na metodologia deles, entendeu? E você sabe exatamente quais são as ferramentas que você vai usar para avaliar aquele projeto. Então, é muito bem casado a questão da avaliação, até para você provar que o investimento dá certo. Então, isso tudo, eles montaram esse pacote, né, disponibilizaram, mas de verdade você pode usar isso, né, e não chama de a ideia e não chamar de eco, né? Então, mas realmente adaptado, inspirado, mas de verdade é um sucesso onde quer que nós estejamos, sempre é muito muito legal. E aqui vocês veem, ó, eu já tive participar de algumas sessões, aqui os profissionais todos. Agora, você deve me perguntar, Juliana, as sessões são em inglês? Não. Aqui é em Myanmar Language, em Burmese. Então, aí você vai perguntar, mas como é que então você avalia? Bom, tudo que acontece, então, por exemplo, a gente tem tudo traduzido. A gente tem um avaliador externo que normalmente entra nas sessões, todas as sessões são gravadas, a gente tem que traduzir as sessões todas para ele. Por quê? Porque a gente quer ter certeza que o facilitador está facilitando de uma forma adequada. Enfim, então tem todo um aparato por trás para tentar ver a avaliação. Enfim, são vários momentos. O terceiro exemplo aqui é um curso, na verdade, de pós-graduação,
que daí a gente organizou junto com a Universidade de Cape Town e com um centro chamado Desmond Tutu para TB-HIV. Então, esse curso foi para ser um curso, na verdade, de mestrado, e a gente, enfim, montou com eles toda a plataforma. Então, para mostrar um pouco para vocês, também foi financiado pelo CDC, a gente tinha o ano 1, o ano 2, e aí é essa mudança de paradigma. Por quê? Porque aqui são realmente cursos online, que existiam algumas vindas presenciais, mas a plataforma toda montada online, com assignments, etc., de forma que o participante, onde quer que ele estivesse na África do Sul, pudesse ter acesso a isso. Então, na verdade, isso já tem alguns anos que a gente montou isso, foi na época, tipo assim, uma mudança de paradigma, né? Porque que a pessoa não precisaria vir a um centro, à Universidade de Cape Town, para poder fazer isso. E aí vocês veem aqui, só de manejo clínico de HIV eram 200 horas, de TB 200 horas, enorme, era um curso super, assim, super especialização, completo mesmo. E aí vocês veem aqui que a gente tinha um curso de Operational Research para aquelas pessoas que queriam se especializar mais para a área, né, da pesquisa operacional, enfim. Então, e aqui vocês veem o modelo, né, que tinha o coursework, os módulos, as sessões. Aí você sempre tem, antes de cada módulo, um pre- e um pós-assessment. Eu não vou mostrar, acabei tirando os slides, a apresentação está muito grande. Mas assim, a gente tem todos, acho que amanhã eu vou mostrar, enfim, dos assignments. E, de verdade, a gente viu, aqui é um pouco, né, que os participantes assim adoraram esse modelo. Pela flexibilidade de você poder, é claro, era um curso intenso do ponto de vista, né, a carga horária era grande, eles tinham os assignments, mas o feedback aqui, vocês veem um pouco da plataforma, foi muito positivo, isso aqui do manejo clínico, né, das classes das drogas, aqui o tratamento da TB, a gente, né, fazia um assignment de determinada literatura que eles tinham que ler, então, assim, todo um currículo completamente, né, extenso, mas assim adequado para a realidade da África do Sul. Talvez vocês não saibam, esse é o país que mais tem casos de HIV no mundo, é o maior programa de HIV do mundo hoje, é na África do Sul. Então, eles assim realmente têm investido massivamente em treinar profissionais lá e ter isso de forma assim continuada, porque realmente todo mundo que trabalha na África do Sul vai ver HIV. Então, aqui um pouco dos módulos e do pré e do pós, e o quanto, né, que a gente viu de crescimento em cada um. Enfim, e isso tudo a gente vê que, no geral, você vê aqui que realmente teve gente que não passou, né? Acontece com todo o curso. Mas uma coisa que ficou clara para a gente na época é que o curso de pesquisa realmente foi um leap muito grande. E que, de verdade, a gente ali realmente teve 50% que nem passou. Na verdade, não conseguiu completar o curso. E, para a gente, na verdade, isso daí deu uma informação de que, talvez, para o modelo de pesquisa, esse modelo que a gente estava oferecendo não fosse o mais adequado. Entendeu? Então, isso daí é uma coisa que a gente levou daí para mudar um pouco a estratégia para isso. Mas, para a parte mais, né, clínica, de HIV, etc., um modelo, né, da especialização se adaptou muito bem. Bom, eu vou passar bem rápido. Essa aqui é uma parte mais voltada para toda a revisão de currículo de profissionais aqui, de nurses e também de médicos. Então, na verdade, existiram 2 grants que foram criados para trabalhar com escolas de enfermagem e escolas médicas para toda uma revisão de currículo e revisão da infraestrutura. Então, nesse contexto, a gente, de verdade, enfim, trabalhou com diversos países, como vocês podem ver aqui, e montamos toda uma estrutura que foi tanto totalmente rever um currículo. Então, a gente desenhou todo esse
um currículo baseado em competências, né, com esses países. A gente montou laboratórios de simulação clínica, enfim, montou toda a parte prática do currículo com, metodologias inovadoras, não tradicionais. E a gente, na verdade, além disso, montou toda uma plataforma eletrônica, que eu vou falar um pouco amanhã mais dessas plataformas disponíveis. E, além disso, a gente apoiou com tuition support, quer dizer, matrículas para os profissionais, para a gente aumentar. Enfim, é um projeto extenso, foram 8 anos de projeto. E, assim, de verdade, vocês vêm aqui só para mostrar, nós temos aqui 13 mil alunos treinados, 15 mil, então esse é o número de alunos que passaram por esse projeto, e de verdade é um projeto que nós todos temos um carinho. Você vê aqui mais de 35 mil profissionais foram formados e se beneficiaram disso. Para a medicina aconteceu a mesma coisa. Eu não vou falar da medicina aqui, porque de verdade foi uma outra universidade que recebeu o financiamento específico para a medicina, mas aconteceu a mesma coisa. Quem quiser saber mais, eu posso falar. Enfim, a gente criou situações modelo, enfermarias modelo, muita coisa legal aconteceu como parte desse projeto. E aí, para uma área assim, completamente, talvez, diferente da de todos nós, foi a área do gestor de administração hospitalar. Talvez aqui no Brasil não aconteça tanto, eu já não tenho muita noção da realidade, mas em muitos países, como por exemplo Moçambique, acaba que os médicos, eles são, enfim, eles vão ser gestores, viram gestores. E viram professores, aquela coisa. E no país não existia nenhum curso de gestão em administração hospitalar. Então, o que nós fizemos aqui foi uma parceria com a Escola de Saúde Pública lá da Colômbia, de Health Management, uma parceria com o Instituto de Saúde de Moçambique para criar um curso de mestrado em gestão hospitalar. Então, esse foi um curso que a gente, na verdade, criou e completou, já formou várias turmas aqui, acho que são 2 turmas, e vocês viram que é fantástico, gente. Foi feito todo um levantamento dos gaps que existiam, a gente definiu as competências e o scope of practice, a gente fez um workshop para desenhar o currículo, e a gente desenvolveu o currículo. Esse foi um projeto que eu participei do início ao fim. E aí a gente implementou, e a primeira turma a gente formou em 2016. Então, é um projeto, como vocês verem, que a gente fez tudo isso, e aí a gente teve que treinar todo o faculty da instituição para que eles estivessem, né, engajados no novo currículo, que é um passo importante. E a gente depois, né, e faz o acompanhamento até hoje. Esse projeto acabou de ser concluído, enfim. E aqui é um pouco, né, do currículo, como você vê, tem os vários semestres, são 8 semestres, cada semestre o que o currículo contém. É bem bacana, é um projeto muito bom, e a pessoa é muito legal, a pessoa técnica, eu não sou health manager, a pessoa técnica da escola lá, que é o Paulo, né, que é o nosso colega lá, ele realmente é uma pessoa que vou te apresentar, porque ele é fantástico, ele realmente tem um olho, e ele no desenho do currículo ele teve um papel muito fundamental. E a gente trouxe inovações, a gente, né, trouxe muita coisa online, mudou a plataforma, metodologia de ensino. A gente, na verdade, fez toda uma standardização do material, do treinamento. A gente realmente trouxe muita coisa para o ICISA, que é esse instituto, né? A gente, né, tem várias rotações nas escolas, rotações clínicas, como vocês veem aqui, tem toda uma parte prática do currículo que a gente trouxe também e organizou. Enfim, é um projeto extremamente assim, bem fechadinho, tem toda uma parte, né, do internato profissionalizante no final também, que a gente trouxe. Enfim, e você vê que a primeira corte aqui, né, a gente trouxe isso um pouco depois, formou em 2018, enfim.
Isso foi uma coisa muito, muito legal. E, de verdade, é uma coisa que, atualmente, a gente está transferindo esse currículo e engajando, adaptando para outras áreas em Moçambique também, enfim, engajando outros stakeholders e tal. Bom, eu tinha um slide aqui que acabou, não sei, no meu problema de computador, eu tinha um slide que era o slide final da conclusão. Eu vou falar, então. Esse era o meu penúltimo slide. Na minha vivência global, eu acho que duas coisas são fundamentais para você garantir educação médica continuada. Uma é investimento. Seria tolo falar que tudo isso acontece sem ter investimentos sólidos por trás. Isso não é verdade. Tem investimento, e tem um investimento, né, não só de financeiro, mas de tempo, de pessoas, né, corajosas, engajadas, e que estejam dispostas a realmente levar isso. E também tem paixão, porque eu acho que quem, né, se envolve com a educação, seja ela de que setor for, tem um pouco de um apaixonado, de passar o que você sabe, de, enfim, aprender com os outros e de fazer aquela vivência. E eu acho que eu me encaixo assim, eu sou uma apaixonada, então eu gosto muito do que eu faço e, de verdade, tenho prazer de compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. E eu agradeço imensamente a Patrícia, que eu sei que ela e o Milton têm esse papel fundamental aqui no Brasil, de realmente levar educação médica continuada para o Brasil. Eu, como brasileira, vejo isso, Patrícia, como uma coisa assim, única, porque eu acho que o nosso país, né, tem muito ainda para crescer, e eu acho que são pessoas assim que fazem a diferença. Então, eu queria agradecer. E eu queria abrir para perguntas, eu estou disponível para, enfim, responder qualquer coisa aqui ou online.